Última pesquisa da Quest apontou a popularidade e rejeição dos governadores dos principais estados, além de uma prévia de voto das possíveis candidaturas em 2026. Alguns estados se mantêm, outros miram em renovação. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. O bolsonarismo tem perspectiva de ter 4 candidatos, pelo menos das pessoas mais proeminentes. Ele tem o Tarcísio, que é governador do estado mais importante. Ele tem o Zema, que é o governador do segundo estado mais importante. Ele tem o Caiado, que está se oferecendo todo dia para ser o candidato. E tem o Ratinho do Paraná. A gente brincou nas eleições parlamentares que era uma não notícia. Aqui também é uma não notícia. Que muitas dos dados aqui levantados já eram meio claros. Caiado e Ratinho ficam entre os mais populares mesmo, né, cara? Porque eles têm mais aprovação e menos rejeição. Isso eu achei muito interessante. Tem um número de rejeição muito baixo. Não chega nem a 15% de rejeição. Isso é muita popularidade. É uma não notícia. Esses governadores já são muito bem avaliados. A mesma Quest mostrou uma queda de popularidade acentuada do Lula, que também já tinha sido confirmado por outros institutos. O que me chama a atenção, e eu acho que esse ano vai ser um ano meio de paralisação da direita, é que quando a gente vai ver os cenários de antecipação de voto para 26, e assim, de novo, nós estamos gravando em 1º de março de 25 e projetando uma eleição para outubro de 26. A maior parte das pessoas só vai pensar em quem vai votar para a presidência da República no segundo semestre do ano que vem, né? Então, assim, muitas das pessoas não estão pensando em 26 porque de fato está longe. Mas quando você tenta se antecipar, nenhum dos candidatos vai tão bem assim, né? Eles todos ficam ali um percentual mais baixo. O Bolsonaro, quando foi nos institutos que foi testado, foi o que teve o melhor desempenho. A Michelle foi surpreendentemente bem, ou surpreendentemente não, mas foi bem, foi até melhor do que alguns dos governadores. Mas eu acho que é um pouco do tema da divisão da direita que a gente tem falado, né, nos últimos programas. Se aparece um candidato mais óbvio, ele naturalmente vai concentrar esses votos e também vai concentrar uma rejeição, né? Hoje, eles estão competindo entre eles, então eles não têm índices de rejeição tão grandes, porque talvez individualmente, a preferência individual de cada eleitor ali vai variar, e muitos dos eleitores talvez nem o associem tão diretamente a um campo bolsonarista, mas a gente sabe que se o Bolsonaro e nem ninguém da família dele for candidato, esses governadores do Sudeste e do Centro-Oeste vão precisar do apoio do clã bolsonarista. Isso pode atrair uma rejeição grande, mas ao mesmo tempo pode fazer com que eles apareçam nas pesquisas com intenções de voto mais solidificadas, né? Então, eu acho que a divisão da direita vai continuar em 25, muito por conta do que a gente também comentou em outro programa, que é o julgamento do Bolsonaro. Acho que isso vai travar um pouco as discussões, porque o apoio do Bolsonaro é crucial, mas isso também dá um certo tempo para eles irem se articulando, né? Para o Tarcísio decidir se vai ficar para o governo, se vai disputar a presidência, para o Caiado procurar aliados que possam apoiá-lo caso nenhuma outra candidatura mais competitiva apareça, para o Ratinho tentar, junto do Kassab, convencer os partidos do Centrão de que essa pode ser uma aliança que vá dar a vitória já em 26. Então, é bom e ruim. Eu acho que esse tempo para eles avaliarem é bom, mas ao mesmo tempo não solidifica nenhuma candidatura e eles precisam se nacionalizar, né? Os governadores são mais conhecidos dentro dos seus estados, não é à toa que são mais bem avaliados dentro dos seus estados. Ratinho, Caiado, Tarcísio, Zema e Eduardo Leite. Ainda você tem a Raquel Lira e o Jerônimo da Bahia que estão na pesquisa. Tirando esses dois, todos estão mirando 2026. Desses aí, tirando O Eduardo Tarcísio, Leite, você acha? o Eduardo Leite tem o sonho ainda. Pode ser o sonho dele, mas é o sonho das vovós em ter um novo Fernando Henrique Cardoso. O Ricardo Leite representa isso, não tem muito voto, mas Ele tem cara de fio de vó mesmo. tem, não, as vozes vão adorar. Candidato dos formuladores do Plano Real. É. Que são 5 votos, mas ele tem esses 5 votos. Mas assim, tirando o Tarcísio, que tem forte apoio popular, alavancado pelo Bolsonaro, a base política bem estabelecida aliado do Kassab e apoio financeiro da Faria Lima, tirando ele, que é o preferido nesse sentido, ele não sabe se vai concorrer, se não vai, os outros dois que mais têm potencial são Ratinho e Caiado. Não pela taxa de aprovação, mas eles têm um potencial e um estofo para concorrer a uma eleição. O Caiado já concorreu em 89, e o Ratinho, não sei, eu vejo neles mais potencial do que o Zema. O Zema, pra mim, Não, eu acho que é o muito Zema tá morto, cara. instável. Eu acho que acabou.
Eu acho o Zema ele é meio bobão, assim, imaturo. Eu lembro da uma cena do debate. Ele é bravo, né, Ele é mas bravo, do Calil, ele contra o Calil, ele bate na mesa, e o Calil fala: "Aqui não é não sei o quê, não bate tapa na mesa aqui é não". É que o verdade, é Calil verdade. vem do futebol, né? Ele tem uma outra uma relação com a política, né? Não, pois é. E que murchou, né. Isso, ele foi o prefeito mais popular do país na pandemia de 2020. Eu lembro que o índice de popularidade do Calil era. Ele era o prefeito mais bem avaliado de capital, foi candidato a governador e perdeu Perdeu Feio, feio, feio. perdeu, feio, é. feio, feio. Ele parecia assim um quadro ascendente na política mineira, e agora ele deve estar disputando o controle da SAF do Galo, É, né? É. Com o Rubens perdeu também, Menin, né. né? Perdeu pro Rubens Dindim, né? Então é complicado. Mas a morte do Zema simboliza uma coisa um pouco maior, né, que é a situação que o Eduardo Leite tá um pouco também. O Novo não, mas o PSDB tá acabando. A gente já falou sobre isso aqui. Temos um programa só sobre isso. E a gente não sabe para onde o Eduardo Leite vai ainda, etc e tal, mas ele não tem nenhum sucessor, não tem nem uma perspectiva de nada, assim. O vice dele tá ali na pesquisa, mas perde para neta do Brizola, etc e tal. Mas até porque eu acho que imagina-se que tem, assim, um fim, né? Não tem continuidade o governo dele, isso é muito interessante. Enquanto o Zema, por sua vez, também perde pro senador Cleitinho, que é uma derrota pro Novo terrível, né? É um estado super importante, super populoso, super tudo, etc. E quando a gente falou do PRTB, lembra quando a gente comentou que o PRTB fez um vice-presidente e isso não mudou nada? O Novo aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Fez um governador num estado importantíssimo e não aconteceu nada. Nada. O que Nada. aconteceu foi que os empresários do Novo voltaram para as empresas deles, né, o Luiz Felipe Dávila, o Amoedo, então E o Zema também acho que surfou na eleição mais anti-establishment da política brasileira, né? Outsiders eram queridíssimos em 2018, né? E o Zema é o eletro-Zema. Então ele tinha essa pecha de outsiders, quer dizer, era a eleição que estava maculada pela Lava Jato, né? E depois que a Dilma é impeachmentada, vários políticos são implicados em esquemas de corrupção e, e posteriormente, né? Então, assim, era eleição de expiação. Vamos procurar candidatos que não tenham nenhum envolvimento com a máquina pública. Muitos se beneficiaram dessa postura. O Dória já tinha se beneficiado desse mesmo posicionamento em 2016. O Dória inaugura isso. O Wilson Witzel é isso, porque também era juiz. O Zema é isso. Então, era esse sentimento de. E aí, o Bolsonaro, que é curiosíssimo, consegue ser o anti-establishment tendo sido deputado 20 anos, né? Ele consegue colocar um pé em cada barco e vencer uma eleição, mas assim, talvez fosse a eleição para todos esses candidatos que sempre aparecem em eleições presidenciais como outsiders. 2018 talvez nunca foi tão convidativo para nomes como Luciano Huck, Sérgio Moro, que não se aventuraram naquela eleição, mas talvez fosse a eleição deles. De olha, eu não tenho uma trajetória na vida pública, eu sei que o eleitor se mostra descrente em relação ao Estado brasileiro, tá enjoado de ouvir casos de corrupção diários no Jornal Nacional e na grande imprensa. Então, vote em mim, porque eu sou idôneo, eu tenho uma vida na iniciativa privada, eu tenho uma outra trajetória. E assim, isso continua um pouco, acho que sai um pouco da dimensão empresarial, a gente até comentou no PRTB, no Marçal, como isso vai chegar nos influencers, nos empreendedores que se aproximaram da política nos últimos anos, mas já um pouco diferente. Mas 2022 e as eleições municipais que cortaram de 18 até aqui, já foram mais eleições do Centrão, né? A gente já está falando de um Centrão que conseguiu domar essa fera. Parecia ingovernável, parecia que. E não, ele consegue contornar. Os partidos do Centrão se fortaleceram, fazem cada vez mais deputados e senadores, fazem prefeitos no interior no Brasil inteiro, tem as emendas parlamentares amplamente distribuídas, mesmo com as discussões em relação à transparência com o Flávio Dino. Então, assim, 18 foi um momento que a política brasileira parecia passar por um processo de renovação mais intenso, e de certa forma passou. Mas esse processo de renovação meio que se encerra em 18. E eu acho que o Zema é um pouco a ressaca disso, sabe? Aquele eleitor foi se desiludindo com este tipo de político e hoje ele está muito mais propenso a votar em alguém que tenha se incorporado à política mais tradicional do que alguém que fale, não, eu não... Né? Pelo menos a impressão das últimas 3 eleições aí, presidenciais e municipais, passa um pouco essa ideia. Eu brinquei aqui na nossa pauta do Ratinho e Caiado uma chapa, né? Considerando que eles são os mais bem avaliados, eleição, etc. Tem toda essa projeção que a gente já tá pontuando aí e tal. Possível, né? São dois grupos que, pelo menos, eles parecem se antagonizar demais, né? Disputar demais, antagonizar não.
Eles estão na mesma pista, né? Talvez para uma candidatura para a presidência seja interessante você procurar alguém que esteja numa pista alternativa, né? Talvez os dois sejam meio redundantes, né? Depois de nacionalizados, quem votaria no Caiado votaria no Ratinho, quem votaria no Ratinho votaria no Caiado, né? Talvez o gesto tenha que ser estendido a alguém que possa agregar, se não votos, uma certa credibilidade. No caso do Caiado, por ser um governador do Centro-Oeste, talvez fosse interessante ele conversar com alguém do Sudeste mesmo, para vice-presidência, talvez alguém mais jovem. No caso do Ratinho, talvez ele, por si só, já tenha um perfil diferente, assim, buscar um apoio de uma candidatura talvez até feminina, como vice, eu acho que complementaria melhor. Mas assim, visto que pode ter um acordo político entre os partidos, caso o Tarcísio não saia candidato, para que eles não disputem entre si, eu não acho que é uma chapa totalmente descartada, não. Porque são dois governadores fortes, populares, que fazem parte de dois partidos protagonistas da política brasileira hoje, e que talvez a única forma de se chegar a um consenso é uma chapa unificada. Talvez seja muito difícil, e aí se essa chapa não for unificada e os dois decidirem prosseguir com a candidatura, eles podem se atrapalhar ali, né? Hoje não parece a chapa mais vantajosa em termos de dividendos políticos, mas pode ser a chapa necessária para que a campanha saia, né? Mas agora eu fiquei pensando, essas pesquisas né, mostraram Ratinho e Caiado, né, destaques, são figuras políticas tradicionais, né? O Fiquei Ratinho não é pensando tradicional ainda, não. não, ele é filho do Ratinho, né, do Ratinho pai, mas que não é tradicional de Do nada, seu mas rato, né? do seu rato. Mas fiquei pensando assim, no Caiado principalmente, vocês não acham que ele cansou um pouco dessa história de Marçal, Gustavo Lima? Não, não, eu não acho não. Eu acho que ele até a gente comentou disso em outro programa, o Marçal sai do PRDB, que inclusive, obrigado Pablo Marçal, porque você destruiu o nosso programa, acabamos de postar e já ficou Programa atualizado. mais querido. Valeu aí, né. Mas enfim, ele indo para o União Brasil, do Goianistão mais Goianistão do Caiado, Uhum. sinaliza que o Marçal ele vai servir como um braço do Caiado. Ou pelo menos esse é o plano do Caiado, né, talvez o Marçal deve ter os seus próprios planos, mas assim, é isso que ele tá querendo mostrar, cara. Mas seria isso que a gente tá falando, ó, meio que o Caiado falou: "Menino, fica quieto aí, vai concorrer pra deputado, mas quem manda aqui sou eu". Ah tá, nesse sentido sim. É um pouco o perfil dos deputados do Sudeste, né? Pelo menos os deputados do Sudeste que têm uma atuação mais forte em redes sociais são o perfil do Marçal, né? A gente até comentar por que São Paulo não consegue fazer o presidente das casas, por que esses estados mais importantes. Muito se discute o porquê, mas parte da representação dos estados do Sudeste na via legislativa está com esses caras, né? Que estão menos interessados em composições e disputas internas da Câmara e mais interessadas em vídeo pro Instagram, né? Assim, ó, briguei com o Boulos, é meio isso, né? Assim, o Marçal tem esse perfil. Aquele Pavanato, é vereador, mas é Pavanato ou Pavinato? Pavanato. Pavanato. Pelo amor de Deus, né. Então acho que ilustra um pouco dessa figura. Vereador de podcast, né? O que ele tá em É, podcast é loucura. nossa, isso é Ele tá mais tempo em podcast do que na Câmara, né, cara. Cara, dá pra você foi confiar. eleito, né? E esse virou um pouco o perfil, e isso dá dividendo, né? O cara que se apresenta dessa forma para um eleitor no Sudeste hoje ganha a eleição. Então é natural que políticos que tenham esse perfil ou que possam migrar para esse perfil sem parecer muito forçado façam, né? Então isso tem sido recompensado eleitoralmente, né? Enquanto os partidos do centrão mais tradicional se interessam por estados onde a representação política é mais fisiológica, né? A gente fala do União Brasil e do PSD, eles não estão disputando esse voto. Eles até podem ter membros que representam, mas o grosso dos seus deputados vão estar em estados onde talvez você ligar uma câmera e criticar a ideologia de gênero possa te colocar em graças com o eleitor, mas talvez não seja decisivo. O dinheiro de emenda parlamentar para prefeituras é muito mais importante para até estados menos enriquecidos, né? Então é natural que você vá buscar candidatos que talvez viabilizem políticas públicas, e aí o legislativo, turbinado pelas emendas parlamentares, conseguiu fazer isso nos últimos 10 anos, né? E Foi aí os muito partidos do centrão gentil colhem. agora com essa viabilize políticas públicas para falar de emenda parlamentar. Eu Gostei. É uma viabilização de política pública. Eu não estou falando que é a melhor forma de gastar o orçamento, mas Mas é. está se gastando o orçamento. Agora, se a cidade do Arthur Lira merece tantas ambulâncias, aí a gente tem que ver, né? E eu acho que é um pouco disso. Eu imagino o Caiado nesse sentido meio cansado dessa direitinha
alternativa brigando ali, a direita dos influencers. A direita TikTok, né. A direita O do Caiado não é TikTok. direita TikTok, cara. Não. Não, ele O é Caiado é de velho, o direita da Caiado botina. Ele é o conservador mais tradicional que o Brasil pode ter em termos de conservadorismo tradicional, né? Ele talvez tente instrumentalizar essa direita alternativa, porque ele sabe que isso dá voto. Ele não pode simplesmente fazer uma campanha como se ele estivesse na década de 80. Mas, sim, eu concordo com o que o Pedro falou. Eu acho que ele parece que quer dirigir o processo, né? Cansei da gente ficar nessas picuinhas de disputa de rede social. Vamos dirigir essa coisa e eu sou a figura que consegue, porque eu tenho essa expertise, essa experiência política para fazer. Estou num partido forte, tenho interlocução com outros governadores, com deputados, senadores. Eu tenho a possibilidade de viabilizar um projeto de direito no Brasil, tanto que ele bate muito na tecla de segurança pública, que é uma das coisas que na Quest apareceu como uma das maiores insatisfações do brasileiro, né? Isso aí que eu ia falar, cara. Eu acho que a grande força do Caiado e do Ratinho também, porque o Paraná apresenta bons números, é a questão da segurança pública. A segurança pública tem se tornado a pauta principal do eleitor brasileiro. E isso possivelmente vai pautar muito a próxima eleição. Tudo bem que segurança pública não entra tanto nas eleições federais, só acaba não entrando. Só o Bolsonaro tinha aquela questão de vamos prender os roubalheiros. Às vezes acaba se ficando muito mais na questão de corrupção do que de segurança pública, etc. Mas por essas pesquisas estarem puxando isso, eu imagino que esteja tendo uma mudança de foco do eleitor na política federal para com isso. Até que eu me lembro que isso acabou não dando certo, por iniciativa do Caiado também, mas o Lula estava tentando unificar ali as políticas de inteligência da polícia dos estados com a Polícia Federal, diminuindo o poder das polícias iguais. É a PEC da segurança pública, né? Eles ainda estão tentando viabilizar. É a PEC do Lewandowski, né? Isso. Que é dar mais atuação para a Polícia Rodoviária Federal atuar nos estados. E aí, acho que agora, nessa nova revisão do texto, eles estão até incluindo as guardas civis metropolitanas por conta da interpretação do Supremo em relação à sua participação como força de polícia nessa PEC. Agora, sabe o que é muito curioso em relação à segurança pública? E eu não estou falando que o Brasil é um país seguro, tá? Não é. Mas os índices, e eu tinha visto alguns especialistas em segurança pública falando que o índice mais confiável de você medir segurança pública num país é homicídio, porque ele é o crime que é sempre registrado. Todos os outros podem ter uma subrepresentação, enfim. Agora, homicídio é registrado. Já roubaram meu celular e eu não fiz BO. Não fez BO, exato. E ele costuma ser uma boa variável até para você calcular a sensação em relação aos outros crimes. Quer dizer, quando o homicídio cai, é comum que outros crimes também caiam. Claro que não na mesma proporção, não na mesma intensidade, não todos, mas ele costuma ser um indicador interessante. E os homicídios no Brasil caem há 10 anos, né? Independentemente de quem esteja na cadeira da presidência da República, isso não é Lula, não é Bolsonaro, não é Temer, não é Dilma, isso vem diminuindo. Eu não sou especialista em segurança pública, sei que podem ter inúmeras explicações, mas a percepção do eleitor é de mais insegurança, né? O eleitor não se sente mais seguro, mesmo que os números, entre aspas, o contradizem, né? E aí talvez seja um cenário, talvez a popularização do Pix, a gente pode entrar na questão da pessoa se sentir mais vulnerável, uma vez que o celular passou a ser um banco, e a sua vida pode ser retirada de você ali muito rapidamente, essa sensação de insegurança em relação a uma posse muito preciosa, talvez faça com que você se sinta inseguro, principalmente nas cidades grandes e médias. Mas é curioso como há uma divergência entre os números e como o eleitor se sente. Mas a gente pode falar com uma certa segurança. Na Bahia, o Jerônimo Rodrigues aparece perdendo para o ACM Neto, prefeito de Salvador. E a questão da segurança pública me parece ser importante, cara. Que o Salvador é uma cidade super perigosa, o estado da Bahia é um estado perigoso, e o ACM Neto tem feito políticas mais ostensivas nesse sentido do que o governador. E isso tem crescido a popularidade dele para fora. A cidade de Salvador sempre foi um pouco menos petista, vamos falar assim. O estado é que é reduto do PT mesmo. E agora a gente tá tendo um cara do União Brasil que talvez ganhe a eleição, o cara do PT. Tirando o PT, a Bahia do PT. Lembrar das eleições de 2022, que até os 45 do segundo tempo, o ACM Neto estava na frente. Para a pesquisa de governo, estava na frente do Jerônimo. Todo mundo achava, tinha certeza que eu tinha certeza que o ACM Neto ia ganhar. Não ganhou. Então, assim, toda vez que põe o ACM Neto numa pesquisa, ele vai liderar. Só que, ao mesmo tempo, o Jerônimo está com uma boa taxa de aprovação na Bahia. Não é que nem o Rui Costa, que tinha 80%, ele tem 60%. Na mesma semana em que você tem o Lula despencando na Bahia.
Então, assim, tem 3 fatores, que é a possível ascensão do ACM-Neto, boa aprovação do Jerônimo e rejeição do Lula. É meio difícil colocar tudo numa caixa só, né? E nesse quesito eu discordo. Eu acho que o ACM-Neto pode ser fogo de E você palha. vê, a polícia da Bahia é a mais violenta do Brasil. Estamos falando de um governador do PT, que governa o estado que tem a polícia mais letal do país, ou pelo menos teve a polícia mais letal do país em 2024. E assim, isso já é um reflexo dessa demanda do eleitor por segurança pública e como esse eleitor encara a segurança pública como violência policial, né? A gente tem o Tarcísio em São Paulo, eu tinha visto o Fórum de Segurança Pública Brasileiro falando que no último ano de 2024, a polícia de São Paulo matou mais gente na Baixada Santista do que o crime. O número de homicídios cometidos pela polícia é muito maior do que o crime no geral, não é nem qualquer... Até crimes passionais são registrados e ainda assim a polícia de São Paulo matou mais. E o Tarcísio é extremamente popular também pela política de segurança pública dele, né? E na Então, Baixada Santista o Tarcísio é mega popular. mega popular. Então, assim, parece ser uma coisa que o eleitor quer. O eleitor quer que a polícia mate. Claro que tem que ter uma razoabilidade. Não acho que essa seja a melhor estratégia para combater o crime organizado no Brasil. Parece uma estratégia muito mais midiática e marqueteira do que eficiente. Mas, do ponto de vista de dividendo político, é ótimo, porque você apresenta uma política espetaculosa de segurança pública como se você estivesse solucionando o problema do crime organizado, invadindo comunidade e dando tiro pro alto, que é um pouco que foi a operação na Baixada Santista, né? Assim. Mas, de novo, é curioso como tem se tornado cada vez mais federalizado. Era uma percepção muito estadual, né? E deixou de ser.